Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Stake Cheia, eu sou o Lucas Tadioto e nesse vídeo vou trazer as minhas análises para os jogos desta quarta-feira, onde teremos aí Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro também teremos aqui e algumas ligas europeias interessantes que eu vou comentar aqui com vocês nesse vídeo, beleza? Então se você gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal, por favor, deixa aquele like esperto aí para fortalecer sempre o nosso conteúdo por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e comenta aqui nos comentários o que você acha dos jogos que eu vou trazer as análises aqui. E eventualmente, se tiver algum jogo que eu não comentei aqui também, você pode complementar aí nos comentários trazendo as suas análises para os jogos de quarta-feira também. Show de bola? Bom, vamos falar de futebol aqui, a gente tem 2 jogos do Campeonato Brasileiro de rodadas atrasadas aí que vão ser recuperados no meio dessa semana. O primeiro deles às 19h30, teremos aqui Grêmio e Botafogo, jogo na Arena do Grêmio. O Grêmio vem de vitória no Clássico Grenal aqui e apesar de ter tido uma boa atuação contra o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro, para esse jogo contra o Botafogo vem com desfalques importantes aqui a equipe do Grêmio, né? Vamos olhar aqui a lista de jogadores que estão fora por lesão do lado do Grêmio. A gente tem o Bright White, que está fora por lesão. O Arthur, que foi expulso no Grenal, está suspenso, portanto. Vila Sante, que provavelmente não joga mais nessa temporada pelo Grêmio. Camilo está fora por lesão. Riquelme, aqui o menino que subiu da base também e vinha tendo boas atuações quando entrou na equipe principal aqui, também tá fora por lesão. Monsalve tá machucado já há algum tempo. João Lucas também tá fora por lesão. O Rodrigo Eli não joga mais essa temporada. Balbuena provavelmente também não joga mais essa temporada. E recentemente agora a gente teve a notícia de que o João Pedro, lateral direito, também tá fora e muito provavelmente vai ficar aí pelo menos uns 2 a 3 meses fora por lesão, tá? A gente teve também uma lesão no Vinícius, né, jogador recém-contratado aí pelo Grêmio também, também vai estar fora, então o Grêmio está sem os seus 2 centroavantes aqui, o Bright White e o Vinícius estão fora, muito provavelmente o titular nesse jogo contra o Botafogo vai ser o André Henrique, o terceiro na linha de sucessão aí no ataque do Grêmio, tá? Então a gente tem o time do Grêmio com vários desfalques importantes para esse jogo, né? Boa notícia, boas atuações a gente viu aí do Cuejar e do William, recém-chegado. O William que estreou no Grenal. Geralmente os jogadores que são contratados tanto no Grêmio quanto no Inter, eles fazem algum trabalho num jogo anterior, né, para não ter essa pressão toda aí de estrear no Grenal, que é um clássico muito disputado e que justamente por isso os treinadores optam por não colocar os jogadores estreando no Grenal, mas o William começou como titular, fez a sua estreia no Grenal e foi muito bem, então a tendência é que ele seja titular aí e jogue também boa parte desse jogo contra o Botafogo na Arena. Do lado do Botafogo também a gente tem vários desfalques importantes aqui, né? Nathan Fernandes, Neto, Danilo, Bastos, o Barreira tá fora também. O Cris Ramos tá suspenso, Montoro tá suspenso, Montoro que é uma das grandes surpresas aí dessa equipe do Botafogo, uma contratação que chegou já rendendo muito no time do Botafogo. Não vai jogar esse jogo também devido à suspensão automática por cartões. A mesma coisa para o Marçal e para o Santiago Rodrigues. Então o time do Botafogo também vem com uma escalação bastante alternativa para esse jogo. Como a gente tem esse contexto de 2 times com escalações bastante modificadas, é muito difícil a gente colocar aqui uma organização tática que repita o que a gente viu nos últimos jogos dessas 2 equipes, né? No entanto, são 2 equipes que vivem um momento interessante na competição aqui. O Botafogo, que vem nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, ou seja, vem num momento interessante no Campeonato Brasileiro, beliscando o G4 da competição aí, né? Tá atrás do Mirassol, que ocupa a 4ª colocação, o Mirassol que faz uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro. Então a ideia do Botafogo é conseguir pontos fora de casa para tentar subir na tabela e ingressar nesse G4 tão disputado que está o Campeonato Brasileiro hoje, né?
Já a ideia do Grêmio é somar pontos para se distanciar cada vez daquele pelotão de baixo ali, onde o Grêmio esteve numa situação incômoda no primeiro turno do campeonato, mas agora já vive um momento um pouco mais tranquilo, né? E principalmente após vencer o Clássico, passou o Inter aqui numa briga direta por pontos na tabela do campeonato, né? E toda essa atmosfera de tranquilidade aí que já toma conta do time do Grêmio depois de um momento de pressão em cima do trabalho do Mano Menezes como treinador do Grêmio, enfim, toda aquela incógnita que existia se o Grêmio iria conseguir fazer um segundo turno a nível de poder disputar aí pelo menos uma pré-Libertadores, alguma coisa assim. Com os reforços que chegaram no time do Grêmio, com esse novo momento da equipe, é possível acreditar sim que o time consiga render um pouco mais e entregar um futebol de um pouco melhor qualidade do que vinha fazendo no primeiro turno, tá? O Grêmio não é favorito jogando dentro de casa, a odd de 2,90 para o Grêmio, 2,60 para o Botafogo, mas a gente tem aqui, como eu falei para vocês, a questão do retrospecto recente do Grêmio aí, que vem no momento de evolução, de reabilitação dentro do campeonato. Isso pode fazer com que a gente tenha aí o time do Grêmio jogando um futebol um pouco melhor do que a gente viu nos jogos anteriores, tá? A equipe do Botafogo, quando joga fora de casa, tem um pouco mais de dificuldade para conseguir se impor dentro do jogo, para conseguir estabelecer o seu ritmo contra a maioria dos adversários, né? O time do Grêmio não tem mostrado boa postura jogando dentro de casa até aqui na competição. Isso pode ser um fator que agregue para o lado do Botafogo. Na minha visão, esse é um jogo para a gente trabalhar mercado de overgoals e principalmente o mercado de ambas marcam, tá? O ambas marcam sim, tá pagando 1,95, é um mercado que eu gosto bastante para essa partida. E a gente tem também aqui a linha do over 2,5 gols a 2,25, beleza? Bom, seguindo aqui, a gente vai pegar Vasco e Bahia, outro jogo às 19h30 do Campeonato Brasileiro que a gente tem de rodadas anteriores para serem recuperados. Então a gente tem aqui o Bahia que briga na parte de cima da tabela, está na 6ª colocação. Hoje pega uma vaga de pré-Libertadores a equipe do Bahia com essa pontuação, mas nas últimas 3 partidas vem de um empate e 2 derrotas. Empatou contra o Ceará, perdeu para o Cruzeiro de 2-1 e perdeu também para o Mirassol de 5-1, né? Vejam bem, o Mirassol aqui, mais uma vez, surpreendendo aqui, tirando pontos aí dos times da parte de cima da tabela. O Mirassol que vem fazendo uma campanha incrível de G4, né? O Vasco tá lá na 16ª colocação. Para o Vasco, esse jogo aqui, ele é essencial para que o Vasco consiga uma pontuação. Primeiro, joga dentro de casa. Segundo, vai enfrentar um adversário aqui que tem algumas dificuldades. A gente já vai falar um pouco da questão dos desfalques aqui da equipe do Bahia. E também a gente tem aqui o time do Vasco beirando a zona de rebaixamento. O Vasco é 16º na tabela, o Vitória é 17º com 22 pontos, apenas 2 atrás do Vasco. Então é fundamental que o Vasco vença esse jogo para tentar respirar aí e escapar dessa zona da confusão. Falando um pouco dos desfalques, como eu comentei aqui com vocês, vejam que a gente tem aqui do lado do Bahia o Davi Duarte está fora, o David Duarte, aliás, está fora, o Eric Pulga está fora, o Caio Alexandre está fora, o Ademir está fora, o Eric está fora, o Canu está fora e o João Paulo também, todos eles por lesão. Então a gente tem aqui pelo menos uns 5 titulares aqui desses que estão fora, 5 titulares da equipe do Bahia que não estarão disponíveis para o Rogério Ceni colocar em campo aqui contra a equipe do Vasco nesse jogo. Do lado do Vasco também desfalques importantes, Jair, Lucas Piton, Thiago Mendes, Ryan, Adson, Robert Renan e Tietê, todos eles estão fora. Talvez a gente veja aqui o Ryan, que é... Aliás, o Ryan a gente não vai ver porque ele está suspenso por cartões amarelos. Talvez o Thiago Mendes pode ser que esteja aqui nesse time titular, já que ele é dúvida, mas a tendência é que não jogue também. Então a gente tem aqui Ryan, Lucas Piton e Jair, pelo menos esses 3 jogadores foram muito importantes na caminhada do Vasco até aqui no campeonato, né? Então a gente pode ter, inclusive no jogo agora do final de semana contra o Flamengo, a gente viu o Vasco conseguindo fazer um bom jogo. O Ryan, inclusive, foi quem fez o gol do Vasco e empatou em 1-1 contra o Flamengo, num jogo onde o Vasco jogou um futebol acima do que a gente vinha visto o Vasco jogar nos últimos jogos aí. Então agora um jogo difícil, né, e fundamental para o Vasco conseguir dar uma respirada aí, saindo, se distanciando, né, da zona de rebaixamento. Então, muito provavelmente a gente vai ver um jogo bem interessante aqui. A equipe do Bahia, que joga num 4-1-4-1, é um esquema preferencial do
do Rogério Ceni para encarar seus adversários, principalmente quando joga fora de casa, né? A torcida tem pedido bastante o Cauli como titular na equipe do Bahia e o Rogério Ceni insiste em deixar esse jogador de fora porque ele encontrou aí uma certa dinâmica de jogo com o Márcio Araújo aqui pela extrema, né? E é assim que o time do Bahia vem para esse jogo contra o Vasco, né? Destaques aqui para William José, centroavante que vem fazendo vários gols aqui pela equipe do Bahia, e o Everton Ribeiro, que é sempre um dos grandes assistentes aí desse time do Bahia, que fornece aí boas situações de gols para a equipe do Bahia conseguir concluir a gol aí e ter um volume interessante de situações criadas, tá? Esse jogo aqui eu também gosto de um jogo para over, a linha do over 2,5 tá pagando 2,20, vem caindo aqui, então o mercado tem tido uma expectativa de que esse jogo vai ser um jogo para gols, sim, então vamos prestar bastante atenção na possibilidade de trabalhar o mercado de gols nesse jogo, ok? Bom, depois a gente vai falar aqui, antes de falar de Libertadores, antes de falar dos jogos aqui das equipes brasileiras nas competições sul-americanas, eu quero falar para vocês dos jogos da Europa, porque temos bons jogos aqui no futebol europeu, envolvendo a La Liga, envolvendo os jogos de Europa League, tá? Antes de falar dessas partidas, eu queria lembrar você que não tem conta na Betfair. A Betfair é parceira aqui do canal e é a maior bolsa esportiva do mundo. Então, se você quiser realizar o trading esportivo de verdade, se você quiser fazer back, fazer lay, entrar, sair da posição, se você quiser trabalhar o trading esportivo de fato da maneira mais profissional possível, né? Você precisa ter uma conta na Betfair, que é a maior bolsa esportiva do mundo. Para fazer isso, você pode escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link na descrição do vídeo e você vai criar a sua conta, vai ter acesso às melhores odds do mercado e a uma plataforma que não vai te limitar, porque dentro da Betfair é trader contra trader, apostador contra apostador, então não há risco de você ser limitado dentro dessa plataforma. Então conheça um pouco mais da Betfair assistindo a outros vídeos que eu produzi aqui no canal falando como essa plataforma funciona e cria sua conta e comece a operar agora mesmo na Betfair, beleza? Bom, vamos para os jogos aqui então. Primeiro vamos falar do jogo do Atlético de Madrid e Raio Vallecano. A gente tem esse jogo aqui pela La Liga, um jogo muito interessante para a gente acompanhar, porque o Atlético de Madrid não começou muito bem na competição. A gente vê aqui o Atlético de Madrid na 12ª colocação do campeonato, né? Venceu a sua primeira partida aqui contra o Villarreal na rodada retrasada. Já na última rodada empatou com o Mallorca por 1-1. Vai enfrentar o Raio Vallecano, que quando joga fora de casa é um time que joga de maneira extremamente reativa, ou seja, vai ficar posicionado para dar contra-ataque no Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid, portanto, jogando na sua casa, precisa pontuar, precisa colocar o time para cima e naturalmente vai ter que propor mais jogo, tá? A gente pegando aqui a escalação do Atlético de Madrid, a gente vai ver aqui algumas situações interessantes, tá? O Thiago Almada, jogador que era do Botafogo, tá lesionado. Ele seria titular provavelmente nessa equipe do Atlético de Madrid se tivesse bem fisicamente, assim como o Jimenez e o Sorloth, que tá suspenso porque foi expulso na última partida, tá? A gente tem aqui como grandes nomes dessa equipe do Atlético de Madrid. O Gallagher é um jogador que chegou do futebol inglês e vem fazendo um bom início de temporada aqui na Espanha. Julián Álvares, que era do Manchester City, já está aí na sua 2ª temporada no Atlético de Madrid. E o Anthony Griezmann, que é o grande jogador, aí provavelmente vai ser o capitão também dessa equipe do Atlético de Madrid, aqui o francês, que camisa 7, um dos responsáveis aí pelo principal poder ofensivo da equipe do Atlético de Madrid, certo? Do lado do Raio Vallecano a gente tem a presença do alemão, um jogador que a gente viu aqui no Internacional, depois ele jogou no Real Oviedo lá na Espanha, foi contratado pelo Pachuca do México e depois retornou ao futebol espanhol para jogar pelo Raio Vallecano aqui e dessa vez vai ser titular aqui, né, nessa equipe do Raio Vallecano, que não vem fazendo um bom campeonato também, mas é uma equipe que costuma tirar ponto dos times da parte de cima da tabela. Não é o caso do Atlético de Madrid, que não vem fazendo um bom campeonato até aqui, mas a gente deve ver o time do Diego Simeone aqui buscando por uma corrida de reabilitação aqui no campeonato espanhol. Portanto, os jogos dentro de casa
o time do Atlético de Madrid deve jogar de maneira muito mais agressiva e a gente pode explorar isso daqui a pouco num cenário de Beck é o favorito, odd de 1,44 aqui para o Atlético de Madrid. O que a gente precisa que esse time faça para que a gente consiga trabalhar o Beck é o favorito aqui? Primeiro, a gente precisa de uma marcação alta do Atlético de Madrid, principalmente jogando essa linha de 4. Aqui a gente vai ver o time jogando num 4-4-2, essa linha de meio-campistas aqui, ela tem que estar mais adiantada, aproveitando para dar pressão na saída de bola do time do Rayo Vallecano. Se o time conseguir fazer isso, a gente deve ter aqui um cenário interessante para Beck ao favorito, sim. Então, marcação, pressão, recuperação de segunda bola e finalizações, mesmo que sejam finalizações de fora da área, que é uma característica que o time do Atlético de Madrid tem muito. O time precisa estar finalizando para que a gente consiga aplicar esse Beck ao favorito aqui. Odd 7 para o Rayo Vallecano, que a gente precisa ficar atento aqui é na qualidade dos contra-ataques da equipe visitante, né? Se o time do Rayo Vallecano estiver conseguindo encaixar contra-ataque, sobretudo pelo lado direito de ataque, que é o seu lado mais forte, né? Aí a gente tem que segurar um pouco essa posição em Beck ao favorito. Talvez um Leia Zebra seja o mais indicado para esse jogo, mas é um jogo interessante para a gente trabalhar match odds aqui na Espanha às 16h30, perfeito? Depois a gente vai ter na Europa aqui alguns jogos muito bons pela Europa League, tá? O primeiro que eu destaco aqui é o jogo entre Estrela Vermelha e Celtic. Esse jogo aqui, se a gente for pegar para analisar, é um jogo onde a linha de over tá muito interessante, 1,67 aqui. Esse jogo ele tem uma expectativa de ser bastante movimentado, tá? A equipe do Celtic, mesmo quando joga fora de casa, é uma equipe que gosta de jogar para frente, é uma equipe que gosta de jogar com bastante pressão na saída do adversário e com linhas altas. É um 4-3-3 que às vezes consegue colocar 6 jogadores nessa linha de frente aqui. Então, os dois meio-campistas aqui, eles participam bastante do trabalho de marcação na saída de bola do adversário, então a gente pode ter aqui sim um jogo bastante movimentado. O Estrela Vermelha é uma equipe que também gosta bastante do jogo em velocidade, tá? Então a gente deve ver uma partida de trocação aqui entre Estrela Vermelha e Celtic, um jogo que eu indico para vocês ficarem atentos para o mercado de gols, tá? Como vai ter vários jogos no mesmo horário, eu não indico para vocês focar tanto em match odds em partidas que, primeiro, vão ser jogos difíceis para você trabalhar match odds, porque a gente não tem tanta informação assim do contexto de jogo dessas equipes que vão atuar na Europa League, tá? Mas o mercado de gols, ele passa a ser bastante interessante. A gente tem outros 2 jogos aqui que eu quero deixar para vocês, que é Nice e Roma, tá? Se a gente pegar o Nice aqui no campeonato francês, ele não vem fazendo uma boa participação. Deixa eu pegar aqui o campeonato francês. O Nice vem na 12ª colocação, alternando vitórias e derrotas aqui, né? Venceu 2 jogos e perdeu 3, fez 6 gols e tomou 9 gols, tá? Então uma equipe que tem um número alto aqui, uma média alta de gols feitos e sofridos por partida. E se a gente pegar o time da Roma, vocês vão ver que é um time mais under, tá? Vamos pegar a Roma aqui no campeonato italiano. A gente vai ver aqui, ó, a Roma é o 4º colocado no campeonato, fez 3 gols e tomou apenas 1 em 4 rodadas, venceu 3 jogos e perdeu 1 jogo, tá? Então o time da Roma, ele é um time que voluma muito menos a nível de chances criadas, a nível de situações de gols, né? O treinador da Roma é o Giampiero Gasparini, o treinador que era da Atalanta, né? Tá fazendo isso a primeira temporada na Roma e é um treinador que conhece muito o futebol italiano e tem aí participações recentes nas últimas 3 edições, se não me engano, da Europa League, né? Esteve presente com a equipe da Atalanta, né? Passando aí de Champions League para Europa League. Então, um treinador que conhece esse tipo de competição, vai enfrentar uma equipe francesa que costuma deixar o adversário jogar bastante, tá? Então aqui a gente pode ter sim um cenário interessante para gols, levando em consideração que o time da Roma não é tão over assim, mas para uma competição europeia, a odd de 1,91 para o over 2,5 gols está muito interessante. Então esse jogo com certeza eu vou separar aqui na minha agenda para ser um jogo onde eu vou ficar de olho no over gols, tá? E o outro jogo que eu pretendo prestar atenção é Real Betis e Nottingham Forest da Inglaterra, tá? A gente tem aqui também um jogo com bastante característica para gols aqui,
né? A gente tem visto o Betis se envolvendo em jogos bastante movimentados aqui na La Liga. A mesma coisa a gente tem visto o Forest na Inglaterra. O Nottingham Forest é uma equipe um pouco mais dura, é uma equipe que não não costuma deixar tantos espaços para o adversário, né? Mas é um time que costuma jogar forçando o erro dos seus adversários. E a equipe do Betis é uma equipe que tem por característica, às vezes, ter um volume grande de chances criadas no campo de ataque, mas deixa bastante contra-ataque para os adversários. A linha do over goals aqui nesse jogo está 1,73. Para o padrão de Europa League eu também acho uma linha interessante aqui. São duas equipes com ataques bem organizados, tá? Com ataques efetivos, então a gente pode acreditar aqui no poder ofensivo das duas equipes para gerar bastante situações de gols. Gosto bastante desse jogo de Real Betis e Nottingham Forest para mercado de gols também. Perfeito? Voltando aqui, a gente tem mais um jogo que eu quero deixar aqui para vocês para o mercado de over goals, que eu acho interessante aqui deixa eu pegar aqui, no dia 23, no dia 24. Que a gente ainda tem aqui um outro jogo interessante aqui, que é Freiburg e Basel, tá? Esse jogo também vai ser às 16 horas. Eu também gosto bastante desse jogo para over. Vamos pegar o Basel aqui, como ele tá jogando lá na Suíça. É o terceiro colocado, jogou nas últimas 5 partidas, 1 derrota apenas e 4 vitórias. Ele tem até aqui na competição 12 gols feitos e 8 gols sofridos, fazendo uma comparação com a equipe do Freiburg na Alemanha. Obviamente a liga alemã é uma liga mais forte, né? É uma liga que tem aqui uma competitividade maior. Nas 4 primeiras rodadas, 2 derrotas e 2 vitórias, 8 gols feitos e 8 gols sofridos. Então uma média aqui de 4 gols por jogo, a equipe do Freiburg entre gols feitos e sofridos. Se a gente olhar aqui a odd do over e under, né, o over 2,5 pagando 1,57, então o mercado tem uma expectativa muito grande de gols nesse confronto aqui. Obviamente eu não vou recomendar para você pegar essa odd do over 2,5 pré-live, tá? Esse é o tipo de entrada que a gente vai focar em trabalhar no ao vivo. Vejam aqui que os dois esquemas táticos eles são espelhados, ou seja, isso aqui sugere uma marcação homem a homem muito mais encaixada entre as duas equipes, então isso aqui vai fazer diferença na hora da gente analisar o jogo, né? Se os times estiverem tendo pouco espaço para criação de jogadas, esse nosso over ele precisa esperar um pouco mais para conseguir entrar numa faixa de valor mais interessante. Se os meio-campistas estiverem tendo espaço para articular jogo aqui, a gente pode sim considerar trabalhar esse over goals já desde cedo nesse jogo, ok? Bom, vamos aqui então para os jogos dos brasileiros em Libertadores e Sul-Americana, começando aqui com o Atlético Mineiro, que joga às 19 horas dentro da sua casa contra o Bolívar, lá da Bolívia. O jogo de ida foi 2-2, o Atlético conseguiu um empate fora de casa lá em El Alto, com mais de 4.000 metros de altitude, então foi um resultado excelente do Atlético aqui, tá? Um empate fora de casa contra o time lá da Bolívia na altitude é um resultado muito bom, então o Atlético aqui tem todas as condições de fazer um excelente jogo nessa partida de volta e encaminhar sua classificação para a próxima fase da competição, né? Se passar do Bolívar aqui é um dos favoritos, inclusive ao título da Sul-Americana nessa edição da competição, né? E a gente tem um time do Bolívar que quando joga fora de casa nem de longe tem o mesmo desempenho do que jogando dentro da sua casa, onde é de fato muito perigoso, né? Vamos pegar aqui a Sul-Americana. Bom, não dá pra gente pegar aqui como amostragem, né? As fases anteriores, porque o Bolívar veio, né, da Libertadores, ficou em terceiro lugar, jogou os playoffs da Sul-Americana e andou nessa competição graças aí muito ao seu fator local, né, onde tem a altitude como uma das principais armas para enfrentar os adversários, sobretudo quando pega equipes brasileiras aqui que tem bastante dificuldade em jogar nesse cenário. A odd do Atlético Mineiro a 1,35 e a odd do Bolívar a 10,5. Para mim aqui a gente pode sim ter um cenário muito bacana para back favorito, levando em consideração aqui que precisamos do Atlético Mineiro botando muita pressão no início de jogo para tentar abrir o placar logo cedo aqui. Se isso acontecer, um back ao Galo é de fato a nossa primeira
possibilidade para trabalhar nesse jogo, tá? Diferente do jogo da ida, onde a gente tem jogos um pouco mais truncados, um pouco mais fechados, o jogo da volta ele tende a ser um jogo mais over. A gente já viu no jogo de ida aqui um 2-2, ou seja, um placar bem over, né? Para os jogos de ida de Libertadores, né? Esse placar de 2-2 aí, batendo o over 3,5, ele é um placar muito interessante para mercado de gols. Então, quem trabalhou essa possibilidade no jogo de ida provavelmente fez dinheiro aqui. No jogo de volta, a gente já tem as linhas bem mais amassadas. O over 2,5 está pagando 1,62. Um mercado que eu gosto bastante para esse confronto aqui é o over 0,5 HT. Né? A gente vai pegar esse mercado aqui a 1,55 mais ou menos aqui no pré-live. Não indico para você trabalhar pré-live, mas a partir ali dos 12, 15 minutos pegar, caso não tenha saído gol ainda, pegar os 0,5 gols HT nesse jogo pode ser sim uma excelente entrada, e a gente vai estar dentro da possibilidade aí do Atlético Mineiro conseguindo colocar sua pressão em cima do time do Bolívar. Naturalmente não é a mesma coisa que a gente trabalhar match odds nesse jogo, mas a gente tem a possibilidade aí de daqui a pouco, trabalhando esse over 0,5 HT, não correr riscos com eventuais contra-ataques do time boliviano, coisa que aconteceria se a gente estivesse trabalhando match odds no time do Atlético, um back ao favorito nesse jogo aqui, tá? Então, se você trabalha melhor mercado de gols, aqui a gente tem uma boa possibilidade para explorar o over limite HT nesse jogo aqui, onde o resultado vem empatado do jogo de ida e as duas equipes vão buscar por pelo menos um gol aqui para tentar encaminhar a sua classificação. Perfeito? Bom, falando agora do último jogo aqui da nossa análise, Palmeiras e River Plate. Se você assistiu até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, isso ajuda muito o canal a continuar crescendo, se inscreve aqui no canal e dá uma conferida também lá no meu canal do Telegram, porque lá eu trago as minhas análises, as minhas leituras de jogo ao vivo dos jogos que eu estiver trabalhando. Amanhã eu vou trabalhar nesses jogos que eu analisei aqui para vocês e vou comentar eles lá no meu canal do Telegram. É gratuito, você não paga nada e tem acesso a um conteúdo de primeiríssima qualidade. Então clica no link aqui na descrição do vídeo, né? Procura ali meu canal do Telegram, é só clicar no link e você entra no meu canal e a gente vai interagir por lá, beleza? Falando então de Palmeiras e River Plate, o Palmeiras fez um grande jogo fora de casa, venceu por 2-1, poderia ter vencido por 2-0, né? O River Plate acabou achando um golzinho no finalzinho do jogo lá, muita gente reclamou aí de polêmica de arbitragem, enfim, mas o fato é que o River Plate conseguiu diminuir o jogo. O primeiro tempo foi um passeio do Palmeiras. A gente precisa. Vamos olhar aqui o gráfico do primeiro tempo do jogo. Olha aqui o que foi esse azulzinho aqui. Foi o domínio do Palmeiras na primeira etapa, né? Fez um gol aqui, continuou em cima, quase fez o segundo aqui, ainda na metade do primeiro tempo. O River deu uma melhorada aqui no finalzinho do primeiro tempo ainda. O Palmeiras ampliou o placar. E aí cometeu um erro crasso, que foi sentar em cima do resultado e tentar segurar aqui, até segurou um bom volume de jogo do River Plate na segunda etapa e foi tomar um gol de desconto no finalzinho do jogo, 2-1, resultado ainda muito bom, uma vantagem muito interessante para a equipe paulista, que vai jogar agora dentro do seu estádio, onde tem uma vantagem muito grande. Pela presença de público, né, o fator local do Palmeiras em jogos de Libertadores é um fator local muito pesado. Tem a questão do gramado, que é um gramado sintético que dificulta bastante o jogo para a equipe do River Plate, que não está acostumada a um gramado com essa característica, né? A gente vai pegar aqui também a questão dos desfalques, vamos dar uma olhada aqui no que o Vitor Figueiredo e o Paulinho estão fora aqui, não são titulares da equipe do Palmeiras, então não é nada muito preocupante. Já a equipe do River Plate aqui perdeu alguns jogadores importantes. O Driussi, por exemplo, era titular na equipe do River Plate e o Gonçalo Martínez também, né? Mas a equipe do River vem com a mesma formação que jogou o jogo de ida, um 3-5-2 clássico aqui, que vai fazer com que esses dois alas, quando o time não tem a bola, recuem montando uma linha de 5 aqui para se defender, e quando o time tem a bola, eles avançam fazendo aqui um 3-2-4 aqui no ataque, né? A gente vai ter 3-3-4 aqui, uma formação com uma linha de 4 jogadores no ataque. O Montiel e o Acunha, eles viram ponteiros aqui quando o time tem a bola. Então a gente vê
uma dinâmica tática muito interessante nesse time do River Plate aqui, que vai tentar forçar de todas as maneiras o erro na saída de jogo do time do Palmeiras para conseguir gerar situações de gols, tá? A equipe do Palmeiras vai a campo aqui com uma escalação que eu acho muito interessante, né? Colocando aqui o Andreas Pereira, o Flaco Lopes e o Felipe Anderson numa linha de 3 jogadores aqui, deixando o Vitor Roque sozinho lá na frente. Naturalmente, o Flaco Lopes e o Vitor Roque, às vezes, eles invertem a posição aqui, eles trocam de lugar e isso confunde bastante a marcação do adversário, facilitando aí com que o Palmeiras tenha um repertório de jogadas ofensivas muito interessante, tá? Então o Palmeiras consegue jogar aqui tanto pelo lado do campo quanto utilizando a infiltração desses jogadores aqui, o Felipe Anderson e o Andreas Pereira, que chuta muito bem de fora da área, né? Então, se esse jogador tiver liberdade para bater de fora da área, a gente já viu ele fazendo gols aí pelo Campeonato Brasileiro. Contra os últimos 2 adversários que jogou contra o Andreas Pereira foi muito bem, justamente tendo essa possibilidade. A gente viu contra o Fortaleza, aí onde o Palmeiras venceu por 4-0, 4-1, se não me engano, onde o Andreas Pereira fez 2 gols, justamente com essa característica, né? Chutando de fora da área, um jogador que tem muito esse potencial. Então, se ele não tiver marcação específica em cima dele, se ele não tiver um cuidado da equipe do River Plate, muito provavelmente vai ser uma das principais armas do Palmeiras para esse jogo, tá? Se você trabalha a Panther, a gente tem aqui um jogo muito interessante para escanteios, tá? Você pode buscar over cantos nesse jogo aqui, over cartões também. Os jogos de volta da Libertadores e da Sul-Americana são jogos muito bons para buscar linhas mais esticadas de cartões, tá? E a gente tem aqui um potencial, linhas potenciais para buscar finalizações de Vitor Roque, de Felipe Anderson, de Andreas Pereira pelo lado do Palmeiras e do lado do River Plate aqui, principalmente do Enzo Pérez e do Fernandes aqui, jogadores meio-campistas que vão estar com as odds bastante elevadas para finalização. Eles pisam bastante na área e finalizam bastante no gol, então vale a pena prestar atenção nesses jogadores aqui, ok? Para trading esportivo no Match Odds, eu gosto bastante do Lei ao River Plate, tá? Lei ao time visitante aqui, odd de 5,30 para o River, odd de 1,80 para o Palmeiras, então eu gosto de estar posicionado contra a equipe visitante aqui, levando em consideração um jogo de provável controle da equipe do Palmeiras. Não digo que o Palmeiras vá dominar as ações do jogo, mas imagino que o Abel Ferreira vá colocar um esquema que não corra tanto risco, assim, que jogue um pouco mais protegido, então a gente tem a possibilidade de estar posicionado contra a equipe do River Plate. Beleza, rapaziada? Essa foi a minha análise, então, para os jogos dessa quarta-feira. Espero que você tenha gostado, espero que seja um conteúdo aí proveitoso, que ajude você a organizar a sua agenda de trabalho para os jogos dessa quarta. Comenta aqui o que você achou e bora para cima, vamos fazer os jogos junto comigo lá no Telegram. De repente eu abro uma live aí para a gente acompanhar o jogo do Palmeiras e River Plate juntos aí nessa quarta-feira. Tudo certo? Tamo junto, um grande abraço, até a próxima, valeu!